Resumo histórico do cristianismo. No vídeo de hoje, informações importantes sobre o cristianismo bíblico dividido em 6 partes. Os primeiros passos da igreja, Saulo de Tarso, missões e progresso, o Filas e Martinho de Tours, Patrício, Colombas e as missões holandesas e movimentos evangélicos dos séculos X ao século XIV. Este conteúdo foi escrito pelo pastor Abraão de Almeida, grande vulto assembleiano, e publicado no jornal Mensageiro da Paz entre os meses de setembro de 1974 e abril de 1975. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Historicamente, a Igreja Cristã nasceu em Jerusalém no ano 29 ou 30 Anno Domini, na festa de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus e no 10º dia depois de sua assunção aos céus. Nessa data memorável, sob os efeitos da poderosa pregação de Pedro, registraram-se cerca de 3.000 conversões. Estava formada assim a igreja cristã destinada a revolucionar os fundamentos sobre as quais estavam baseados a religião, a moral e a política. Infere-se de Atos 2 que muitos dos judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecostes residiam fora da Palestina. Eles haviam ido a Jerusalém para tomar parte nas grandes festas judaicas e agora regressavam às suas cidades e sinagogas, possuindo uma nova experiência religiosa, experiência com o próprio Cristo. Esses conversos muito contribuíram para a pregação apostólica que se seguiu em todo o mundo. Em Jerusalém, os discípulos de Cristo permaneceram fiéis à sua palavra de ordem e testificaram a tempo e fora de tempo, levando os inimigos da fé a lhes bradarem raivosamente: enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Atos 5:28. A oposição manifestava-se cada vez mais abertamente nas mesmas proporções em que se multiplicavam os novos crentes. Era a inveja dos fariseus e saduceus ortodoxos que viam seus partidos religiosos desprestigiados e diminuídos, pois até mesmo muitos sacerdotes obedeciam à nova fé. Atos 6 e 7. Os fanáticos judeus, que já não suportavam mais as acusações de haverem matado o Messias, não resistiram às palavras candentes e ungidas de Estevão. Apedrejaram-no publicamente e se abateram sobre a igreja em Jerusalém como uma fulminante tempestade, dispersando os crentes por vários lugares. Ainda não satisfeitos, esses líderes judaicos estenderam sua intolerância religiosa a diversas outras cidades. Onde quer que fossem encontrados, os crentes eram feitos prisioneiros e levados aos principais dos sacerdotes em Jerusalém para serem castigados e mortos. Atos 26, 10 e 11. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e sabedoria, transformou em bênção aquela primeira perseguição, pois ela marcou um dos grandes avanços do Evangelho. Por onde quer que passavam esses foragidos, não cessavam de anunciar as boas novas de salvação. Alguns desses crentes deixaram de lado seus conceitos raciais e falaram de Jesus aos gentios, e grandes foram os resultados.
Longe de desvanecer-se ante terríveis oposições, o evangelho avançava vitoriosamente, arrostando todo o ódio implacável de judeus e pagãos. Saulo, o grande perseguidor dos fiéis, é maravilhosamente salvo no caminho da cidade de Damasco, e esse extraordinário acontecimento falou bem alto do poder indestrutível do cristianismo avivado. A essa altura, o evangelho anunciado aos gentios em Antioquia alcançara tão extraordinária aceitação que a igreja em Jerusalém precisou enviar Barnabé àquela importante cidade litorânea. Quando Barnabé ali chegou e viu o progresso da obra, foi a Tarso e trouxe Saulo para o ajudar. A igreja cresceu e algum tempo depois Deus chamou esses dois incansáveis obreiros para a obra missionária. Saulo e Barnabé fizeram longas viagens de evangelização, organizando igrejas em muitas cidades e doutrinando-as na palavra de Deus. Mais tarde, outros irmãos partiram para o trabalho missionário e evangelizaram muitas partes do mundo. Porém, nenhum outro sobrepujou em ousadia e abnegação a Saulo, agora o grande apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que em 3 grandes viagens evangelísticas percorreu mais de 13.000 quilômetros. Assim cresceu e espalhou-se a religião cristã, alicerçada nos ensinos dos apóstolos. Em pouco tempo, o cristianismo já havia penetrado em todo o Império Romano, Europa, Ásia, África, Inglaterra, Gales, onde quer que houvesse sinal de civilização. Segundo alguns historiadores, no final do 2º século, já havia cerca de 8 milhões de cristãos em todo o mundo. Número esse bastante significativo, levando-se em conta que a população mundial conhecida naquela época era de aproximadamente 250 milhões, e considerando ainda que os cristãos tiveram pela frente toda a sorte de oposições, tanto políticas como religiosas. Em traços rápidos e superficiais, eis aí os primeiros passos do cristianismo, passos grandes e firmes que lançaram em todo o mundo a gloriosa semente da salvação eterna e da civilização cristã. O livro de Atos dos Apóstolos dá-nos uma ideia do progresso do cristianismo nos seus primeiros anos, até o ano 59 ou 60 depois de Cristo. Daí para cá, temos de recorrer à história. Esta, felizmente, é rica e fornece-nos uma visão bastante clara da dilatação do evangelho entre as nações. Eclesiasticamente, o período é compreendido entre o 2º século e meados do 5º, é conhecido por subapostólico. Apesar de várias perseguições, o progresso da igreja nesse período foi enorme em algumas regiões, como na Ásia Menor, onde o número de cristãos chegou à metade da população. Desse período, focalizaremos o trabalho de 2 grandes servos de Deus. Nos primeiros decênios do século IV, numa de suas incursões pela Ásia Menor, os godos levaram consigo, como escravo, um rapaz por nome Ulfilas, que significa lobinho. Este era de sangue nobre e nasceu na Capadócia no ano 311 a.C. Alarico, rei dos godos, gostou tanto do rapaz que o nomeou adjunto à embaixada real em Constantinopla. Nessa cidade, Ulfilas serviu seu rei durante 10 anos e ali encontrou Cristo como seu salvador pessoal, operando-se milagrosa transformação em sua vida. Com o coração transbordando de gozo pela posse da salvação,
o Filas desejou então voltar à terra onde fora escravizado, a fim de levar àquela pobre gente o precioso evangelho de Jesus Cristo. Seus pais tudo fizeram para tê-lo junto deles, mas o Filas estava certo da chamada divina. Partiu para a terra dos godos, ao norte do rio Danúbio, lá chegando em 341 d.C. Grandioso foi o trabalho desse homem de Deus. Como os godos não possuíam ainda a língua escrita, o Filas preparou-lhes um alfabeto, o gótico, e traduziu nessa língua todas as escrituras, excetuando os livros dos reis, temendo que as histórias das guerras ali registradas viessem despertar as paixões bélicas dos godos, aliás, já famosos como guerreiros. A Universidade de Uppsala, na Suécia, guarda o Novo Testamento de Filas, o único que chegou até os nossos dias. Esse Novo Testamento é também conhecido por a Bíblia de Prata, porque foi escrito com tinta de prata sobre púrpura. Muito embora o Filas não acreditasse plenamente na divindade de Cristo, professando assim a fé ariana, seu trabalho foi glorioso pelo fato de levar um povo bárbaro a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo e deixar a palavra de Deus numa língua que se tornou a língua-mãe dos povos do norte da Europa, Alemanha, Escandinávia e anglo-saxônica. Enquanto o Filas elaborava entre os godos, o evangelho prosperava na Gália, hoje conhecida por França. Já no começo do século II, Irineu, amigo do mártir Policarpo, pregava o evangelho em várias partes da Gália. Policarpo fora discípulo do apóstolo João e este serviu a igreja em Éfeso até o fim de sua vida juntamente com Maria, mãe carnal do Senhor Jesus. A pregação do evangelho nas Gálias e a implantação do cristianismo deveu-se a Martinho, bispo de Tours, homem dotado de caridade extraordinária e possuidor de grande eloquência. Havendo sido soldado do exército do imperador Constantino, Martinho serviu de táticas militares para fazer avançar o cristianismo naquele país. Preparou seus auxiliares nos mosteiros, por ele mesmo fundados. Organizou-se então um verdadeiro exército que tinha por finalidade destruir com ferramentas adequadas todo vestígio do paganismo, templos, árvores sagradas, ídolos e etc. Foi canonizado pela Igreja Romana e o nome Martinho de Tours é santo milagreiro e padroeiro da França. A divisa desse grande e incansável evangelizador era: não recuso o trabalho. A partir de meados do terceiro século, os verdadeiros crentes tiveram de suportar uma perseguição diferente, oriunda da intolerância religiosa dos cristãos nominais das igrejas irregulares, cujas doutrinas cada vez mais se distanciavam do padrão neotestamentário. De Constantino até o final da Idade Média, a Igreja de Cristo foi duramente atormentada, e nesse período superior a 1000 anos, seus membros receberam de seus algozes os mais diversos apelidos, tais como novacianos, montanistas, donatistas, priscilianos, paulicianos, albingenses e etc. Apesar de intensa e cruelmente perseguida, a Igreja cristã sobreviveu a todos os tenebrosos séculos medievais. Dizem alguns historiadores que nesse período muitos milhões de cristãos foram barbaramente martirizados pela Igreja apóstata e milhões foram eliminados ao fio da espada e milhares foram queimados vivos em aparatosos espetáculos públicos. Todavia,
as portas do inferno não prevaleceram contra a militante Igreja de Cristo e ela venceu. De forma resumida, queremos focalizar até o final do presente capítulo alguns dos muitos homens de Deus que foram fiéis testemunhas do Evangelho nesses tenebrosos séculos e que, a despeito das espessas trevas espirituais, souberam conduzir o rebanho de Cristo pelas veredas diretas de sua palavra. Um dos nomes mais dignos de ser ostentado na galeria dos heróis da fé é, sem dúvida, Patrício, o apóstolo da Irlanda, de quem falaremos aqui. Nascido na primeira metade do século V, na Escócia, foi feito prisioneiro de piratas escoceses e vendido como escravo na Irlanda, quando contava apenas 17 anos de idade. Somente depois de 6 anos de cativeiro conseguiu escapar e voltar à sua terra. Esse período sombrio de sua vida, entretanto, levou-o à experiência mais íntima com Deus e o fez sentir uma necessidade premente de levar as boas novas àquele povo escravizado pelo paganismo. Com o passar dos anos, mais se convencia Patrício das necessidades espirituais dos irlandeses e mais certo ficava da vontade divina. Seus parentes e amigos procuraram a todo custo dissuadi-lo de sua intenção, mas Patrício, cheio de coragem, partiu para a Irlanda, demorando-se um pouco na França, a fim de preparar-se melhor em contato com gente culta e piedosa. Chegado à Irlanda e tendo a grande vantagem de já conhecer a língua e os costumes de seus habitantes, começou por reunir ao ar livre grandes multidões que cada vez tomavam mais interesse na história da cruz. Muitos camponeses rudes foram convertidos a Cristo, abandonando a idolatria para servirem ao Deus vivo. Sua maior luta foi contra o druidismo, terrível culto em cujo ritual criaturas humanas eram impiedosamente sacrificadas vivas em enormes fogueiras. Às vezes, dezenas de criminosos e inocentes eram amarrados a uma gigantesca armação de madeira em forma humana, à qual ateavam fogo. Patrício organizou sabiamente a igreja. Deu às mulheres cristãs um lugar digno na evangelização de seu sexo e nas suas escolas instruiu a mocidade usando o alfabeto por ele mesmo inventado. Trabalhou mais de 30 anos e ganhou uma nação inteira para Cristo. As igrejas fundadas por Patrício, como demonstra o erudito historiador Neander, nunca tiveram relação com Roma, e a isto se deve o fato de que por muito tempo se vissem livres de sua perniciosa influência. A grande obra de evangelização levada a efeito na Irlanda por Patrício, a partir de 433, prosperava de tal maneira que no ano de 565, um grupo de missionários, liderados por Colomba, partiu desse país para a Escócia, onde foi evangelizar as regiões ainda pagãs. A gloriosa semente do Evangelho, levada à Irlanda por um escocês, se tornara agora uma grande árvore que estendia seus ramos agradecidamente até a terra natal de seu maior apóstolo. Colomba e seus fiéis cooperadores entregaram-se de corpo e alma à missão que os levaram àquelas gentes bárbaras. Cheios de amor às almas, oravam e pregavam, indo de casa em casa e de povo em povo. Em pouco tempo havia muitos novos convertidos e, para que eles recebessem o necessário ensino, fundou-se uma escola de teologia na qual estudava a Bíblia metodicamente. Os resultados desse abençoado ensino foram surpreendentes e o número de crentes era cada vez maior.
É importante salientar que as igrejas fundadas por Colomba permaneceram fiéis às Sagradas Escrituras e não sofreram a má influência do romanismo, que já por essa época se achava em adiantado estado de paganização. Os cristãos da Irlanda, como os da Escócia, herdaram o espírito missionário de seus pioneiros e levaram as boas novas da salvação para a Holanda, Suíça, Alemanha e ainda a Itália e Espanha. Poderíamos ainda fazer referência aos ministérios de outros grandes homens de Deus, como Nestório, Francisco de Assis e Raimundo Lúlio. Porém, por falta de espaço, diremos apenas que estes e muitos outros tudo fizeram para manter bem viva a luz do Evangelho em meio às trevas densas da Idade Média. Quando estudamos esses fatos históricos, alegramo-nos por saber que em todas as épocas sempre houve um povo que não dobrou os seus joelhos a Baal. Esse povo, às vezes quase desconhecido pelos historiadores, são os continuadores da obra de Deus na terra. Povo simples e humilde, mas fiel à palavra de Deus. Muitos, ao procurarem, ao acompanhar os passos da igreja cristã através dos séculos, prendem sua atenção à igreja romana, procurando tentativamente convencer-nos ser esta a guardiã da fé, a depositária dos ensinos dos apóstolos, a sucessora da igreja dos apóstolos. Estão enganados. A verdadeira igreja de Cristo começou a sair do romanismo quando este começou a sair das escrituras na segunda metade do terceiro século e desde então passou a peregrinar através dos obscuros séculos medievais, sempre perseguida, mas sempre vencedora. E quando explodiu na Europa a reforma protestante no século XVI, a verdadeira igreja deixou seus esconderijos e prestou valiosíssima ajuda aos reformadores. Não desejamos terminar esta parte sem dizer que, também no seio do romanismo, Deus tinha seus servos fiéis que procuravam sinceramente obedecer às Escrituras, embora percebendo o grande abismo existente entre os ensinos destas e os paganizados dogmáticos católicos, considerando o poderoso ministério de grandes homens de Deus, tal como João Hus, Jerônimo de Praga, Girolamo Savonarola e Martinho Lutero, todos eles oriundos do clero romano. Concluímos que, dentro e fora do grêmio oficial do catolicismo romano, existia e gemia a Igreja. Nos séculos X e XII, existiam 3 grupos distintos de cristãos. Os romanos, encabeçados por Gregório VII e Inocêncio III, pretendiam fundar uma monarquia universal, tanto no sentido espiritual como político. Os ortodoxos, que defendiam a ideia de uma igreja nacional. Tinha também os valdenses e os albigenses, ou cátaros, que eram apologistas da separação. Somente esses 2 últimos tinham a Bíblia como regra de fé e prática e procuravam viver santamente. Eram estes os continuadores dos movimentos cristãos a que nos referimos na parte 4 desta série e, biblicamente, constituíam a verdadeira Igreja de Cristo. Examinemos em traços rápidos o caráter destes 2 movimentos reformistas. Os valdenses, assim chamados por ter como cabeça a Pedro Valdo, rico comerciante de Lyon, na França, iniciaram seu movimento por volta do ano de 1170. Repeliam eles a missa, as orações pelos mortos e a doutrina do purgatório por falta de apoio. Enfatizaram a pregação dos leigos e a leitura constante do Novo Testamento. Sua vida era simples, pura, piedosa e cheia do espírito de oração. Os albigenses apareceram em cerca do ano de 1200, principalmente no norte da Itália e sul da França.
negavam os sacramentos eclesiásticos, aceitando somente a Santa Ceia e o batismo. Tinham as Escrituras como a suprema autoridade e criticavam o poder e a riqueza da Igreja Romana. Esse movimento popular e bíblico foi destruído pelos cruzados de Simão de Montfort e planejada Inquisição instituída pelo Papa Inocêncio III em 1229, especialmente para esse fim. Este funesto tribunal Inquisição, somente na Espanha, em 18 anos, levou à fogueira 10.200 pessoas e a infâmia de 97 mil infelizes, o problema religioso da América Latina. Mas a Igreja de Cristo, como um rio que desaparece aqui para brotar ali, ainda mais ímpeto, continuava viva e forte. Apesar de toda a oposição e ódio da Igreja Romana e monarquias submissas ao Papa, prova disso é que os valdenses existem até hoje, constituindo um dos mais antigos movimentos religiosos. Nos séculos XIV, surgia os Lollardos, discípulos de John Cliff, os quais semearam por toda a Inglaterra a palavra de Deus. Na Boêmia, região atual da Tchecoslováquia, João Hus, 1369-1415, professor da Universidade de Praga, capelão da corte e grande pregador, arrebatava as multidões com os seus sermões genuinamente bíblicos. Por intimação, compareceu no concílio de Constança, munido de um salvo-conduto do imperador Segismundo. Mas, apesar de defender heroicamente o caráter evangélico de suas pregações, foi queimado vivo em 1415. O clarão de sua fogueira jamais se apagará. Jerônimo de Praga continuou a gloriosa obra de Hus e também pereceu na fogueira na mesma cidade de Constança no ano de 1416. Cumpriu corajosamente sua missão. Digna de citação aqui é a sociedade nascida na Holanda em 1340, com o nome de Irmãos de Vida Comum. Do seu seio relata E.C. Pereira na obra citada. Saiu cerca do ano de 1470 a famosa Imitação de Cristo, que teve 80 edições antes da Reforma, e no norte da Alemanha e nos Países Baixos possuíam elas seminários frequentados por 1.200 estudantes. Esses destemidos irmãos, através de uma obra maravilhosa, educaram e prepararam os povos do norte para mais tarde receberem com alegria os pregadores e os princípios da reforma, o que realmente aconteceu. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.